Bem-vindos, mais uma vez, à nossa roda em volta da escuridão. Esse é o 8º episódio do Relatos na Fogueira, onde o medo ganha voz e as histórias da noite encontram abrigo na nossa escuta. Hoje, quem se junta à fogueira é a Joana. Ela vem do Rio de Janeiro e traz uma daquelas histórias que misturam o passado com o presente, a lenda com a experiência pessoal. Uma história que envolve um dos lugares mais antigos da Cidade Maravilhosa e uma entidade que talvez nunca tenha ido embora. Joana, seja bem-vinda. Do que é que você vai falar pra gente hoje? Obrigada, Jonas. É um prazer e um arrepio estar aqui. Hoje eu vou contar a história da bruxa vampira do Arco do Teles e o que aconteceu comigo quando decidi passar por lá à noite. A bruxa vampira. Isso é lenda antiga, né? Tem gente que diz que é só boato, outras juram que viram. Conta pra gente, desde o começo. O Arco do Teles fica ali, no centro histórico do Rio, perto da Praça 15, das ruas de pedra, onde o tempo parece ter parado. É um lugar bonito de dia, mas quando o sol se esconde, ele muda. Fica abafado, úmido, e parece que as pedras guardam coisas que não querem mais ser lembradas. Quando era pequena, minha avó me contava que o centro do Rio de Janeiro tinha lugares onde o passado ainda respirava e, às vezes, mordia. Dizem que por ali viveu uma mulher chamada Bárbara dos Prazeres, uma portuguesa que chegou ao Brasil no fim do século XVIII. Bonita como uma pintura viva, mas com olhos que escondiam uma escuridão doentia. Ela matou o próprio marido a sangue frio e depois começou a vender prazeres na área. Ela atraía homens ricos com sua beleza fora do comum, mas o tempo cobra. E quando Bárbara começou a envelhecer, sentiu o peso da decadência. Ela enlouqueceu tentando recuperar sua juventude. Foi aí que, segundo a lenda, ela recorreu à feitiçaria. Feiticeiros disseram que havia um caminho para a juventude eterna: se banhar com sangue de crianças. Na época, dezenas de crianças desapareceram misteriosamente pelas ruas estreitas da cidade. As mães choravam, os pais enlouqueciam e a guarda real, recém-formada, culpava os escravizados. Muitos foram mortos injustamente. Mas quem realmente estava por trás daquilo, ninguém sabia. Aos poucos, o horror foi sumindo. Os sumiços pararam. Dizem que Bárbara morreu, mas ninguém encontrou o corpo. Nenhuma sepultura, nenhuma prova. E você? Teve coragem de passar lá à noite? Tive, e me arrependo até hoje. Foi em 2019. Eu fazia fotos de arquitetura antiga para o meu TCC. Achei que o arco à noite ia render uma composição legal, meio gótica. Cheguei perto da meia-noite. Tudo estava vazio. O barulho dos bares tinha sumido, só os estalhos dos postes acesos e o som dos meus passos no chão molhado. E aí eu vi. Ela. Ela? Tinha uma mulher parada na sombra de uma coluna, alta, o rosto coberto por um véu. Quando me aproximei, ela virou devagar. O véu caiu. Os olhos dela eram vermelhos, muito vermelhos, e tinha sangue no canto da boca. Ela sorriu para mim, mas não foi um sorriso humano. Foi como se ela soubesse alguma coisa que eu não sei. Como se tivesse escolhendo. Eu congelei. Só consegui sair quando ela piscou e eu vi que ela não tinha pálpebras. Os olhos fechavam por dentro. Saí correndo, mas eu ouvi um sussurro no meu ouvido. Uma voz rouca que disse: "Curiosa, vai voltar." Eu não sei nem o que dizer. Essa história tem peso. Tem um cheiro de verdade nela. Tem o cheiro do centro velho do Rio depois da chuva.
Tem o gosto metálico do medo na boca. Obrigado por dividir isso com a gente. O arco do Teles ainda está lá. As pedras, os becos, as paredes carregadas de séculos. Mas se um dia você passar por ali e sentir um calafrio ou ouvir um sussurro no escuro, lembre-se, algumas lendas têm dentes. Você acabou de ouvir mais um Relato na Fogueira. Na próxima quarta-feira, à meia-noite, o fogo volta a arder. Até lá, durma bem.